conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Queridos crismandos, nós estamos aqui hoje para falar sobre o segundo tema do querigma, o pecado. E nós vamos nos colocar em oração, em nome daquele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a proteção do Espírito Santo, para que seja conforme a sua vontade, para que nós aprendamos tudo aquilo que seja da tua vontade. Por isso nós pedimos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Meu nome é Luciana Gardelin, eu sou catequista da Crisma. Estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o querigma. Como vocês já viram na semana passada, né, no primeiro encontro, que falava do primeiro querigma, que era o amor. Agora o segundo, né? O que é o querigma mesmo? É um anúncio da palavra. E esse anúncio da palavra, nós falaremos sobre o pecado. O que significa o pecado na vida das pessoas? O que ele é, a sua origem e as suas consequências também. O catecismo da Igreja Católica, ele é bem enfático quando ele fala da gravidade do pecado. Aos olhos da fé, nada é mal, nenhum mal é mais grave do que o pecado. E nada tem consequências piores para os próprios pecadores. Ou seja, o pecado, ele é o quê? Ele é muito ruim na vida das pessoas, segundo o próprio catecismo da Igreja Católica. São palavras muito fortes, são palavras fortes, mas que vêm nos advertir que nós não podemos cair no pecado. O catecismo, ele afirma o quê? Que o pecado, a gente não pode fugir, né? Não falar sobre ele. Por quê? Porque ele é uma realidade, ele existe. E ele tem uma história, ele tem uma origem, né? O pecado é um ato de desobediência a Deus. Como será que ele surgiu? Se nós pegarmos lá do Antigo Testamento, nós já conseguiremos entender de onde ele veio. Ele vem de quem? De Adão e Eva. Pela desobediência de Adão e Eva. Deus falou que eles podiam fazer tudo ali, menos mexer naquela árvore. E foi o que eles fizeram, né? Eles pecaram por desobediência. Então a gente tem que prestar atenção o quê? Que toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós pecamos. Por meio de um só homem, o pecado entra no mundo. Deus não queria o pecado no mundo. E com o pecado vem o quê? A morte. Deus também não queria isso. A morte corporal, a qual o homem teria subtraído se não tivesse pecado. Então, se ele não tivesse pecado, nós não teríamos o quê? A morte. É isso que Deus vem nos dizer essa noite. Não devemos, mas a gente tem que perceber que o pecado, ele está presente na história de cada um de nós. Todos nós somos o quê? Pecadores. Então, nós temos que entender que o pecado está presente, mas ele tem que ser visto da maneira correta. Ele é o quê? Um erro.
É um erro. O homem cai nesse erro, nessa tentação do inimigo, quando ele é seduzido pelo próprio diabo. Isso é pecado, quando nós nos deixamos ser seduzidos pelo mal. O homem, ele abusou da sua liberdade. Nós sabemos que Deus, ele nos dá o quê? O livre-arbítrio. Mas o homem, ele ultrapassou da liberdade que Deus havia dado. E ele desobedeceu. Então, esse ato de desobediência a Deus gerou o quê? O pecado. Então, aí tem a sua origem. Como ele surgiu no mundo. Nós podemos afirmar, então, que o pecado vem da desobediência. Nós não podemos nos esquecer que quando nós não somos obedientes, nós estamos pecando. E não é isso que o Senhor quer. Santo Agostinho dizia que é um desígnio de Deus que toda alma desregrada seja para si mesma o seu castigo. O homem se faz réu do pecado no momento em que ele decide cometê-lo. Então ele tem a possibilidade de pensar, é isso que eu quero para a minha vida ou não? Nós podemos imaginar o quê? Que são dois caminhos. Um que nós chamamos de pecado, que nós sabemos que é o mal, e o outro que nós sabemos que é o bem, que é Deus. O Padre Léo, ele dizia assim, que o mal, ele é descida, ele é muito fácil, mas o bem, ele é subida. É degraus. Eu vou subir degraus para chegar à santidade. É isso que Deus quer que nós entendamos. Que o mal sempre vai ser descido. É muito mais fácil. E ele vem muito mais bonito. O Senhor não disse que seria fácil, mas ele disse que seria possível. Mas que nós também temos que nos empenhar para fazermos essa escolha. O que nós queremos para a nossa vida? Dor ou felicidade? A escolha é sua. É isso que você quer? Você tem a possibilidade de escolher. O pecado, ele ofende a Deus. A gente já ouviu isso. Pequei contra ti, Senhor. Pratiquei o mal aos meus irmãos, aos teus olhos, como diz lá no Salmo 51. E Santo Agostinho de novo vem nos dizer que o pecado é a revolta contra Deus. Nós nos revoltamos contra Deus. Mas Deus é o quê? Que foi dito no primeiro encontro. Que Deus é amor. Então é o quê? É uma oposição entre o bem e o mal. O que você quer? O amor ou o mal? Você decide. Está nas suas mãos decidir aquilo que você quer. E Deus é tão misericordioso que Ele te dá ainda a oportunidade de escolha. Você escolhe, mas Ele está falando que é bom. Mas mesmo assim, nós pecamos. Então o pecado, ele é o quê? Ele vem trazer confusão, ele vem trazer erro para a nossa vida. E às vezes a gente reclama, e às vezes a gente não sabe por que nós somos infelizes. Porque nós optamos pelo erro muitas vezes. Porque nós, me incluo também, nós pecamos. Nós não estamos imunes ao pecado, né? Mas nós temos que ser vigilantes. Vigiai. O Senhor diz isso. Vigiar só um momento? Não. Vigiar sempre, diz a palavra. Mas o pecado, ele também tem algumas consequências, né? Ele vem lá de Adão e Eva, mas ele trouxe muitas consequências para a nossa vida. Tem um livro do professor Felipe Aquino, que chama-se Pecado, o livro. E diz assim no livro: pecado é a doença da alma. Então, quando eu peco, eu fico doente. A minha alma está doente, eu fico doentio, triste. Às vezes as coisas não acontecem, por quê? Porque eu estou pecando. E o que o pecado vem fazer? Qual é uma das consequências? Primeiro, tirar a pureza do homem. O que seria tirar a pureza do homem? A toda a sua sinceridade que ele deveria ter com o Senhor. Mas ainda também há uma inclinação para o mal. Porque quando eu estou em pecado, eu acabo fazendo mal para as pessoas e para mim mesma. Eu faço mal para mim e para os outros, né? Eu me inclino, eu acho aquilo normal. Eu não posso achar o mal normal. Não é uma coisa, não deve ser corriqueira.
O pecado não pode ser considerado como uma coisa normal. O homem ele passa a ser escravo das tentações do mundo. E nós sabemos que existem muitas tentações. Drogas, bebidas, sexo desregrado, antes do casamento. Quantas coisas que nos fazem cair em tentações do mundo. Dinheiro fácil. Né? A gente acha que tem que ter coisas fáceis, né? E o Senhor vem dizer que quando nós escolhemos, optamos por Ele, as coisas são mais difíceis, mas são as melhores. O homem também se torna fraco. Ele cai. É descida? É descida, ele cai. E a gente pode pensar assim, fazer uma comparação, uma analogia como o homem, quando ele está em pecado, ele cai na lama. Nós não conseguimos vê-lo. Ele fica tão sujo, tão imundo, que nós não conseguimos mais ver a pureza de Deus. O homem, ele também se afasta do verdadeiro amor, que é o próprio Senhor. O pecado faz isso. Ele tira as pessoas de perto de Deus. E quando nós optamos em ir para o mal, para o pecado, a gente acaba magoando as pessoas e a nós mesmos também. Porque nós já não somos compreensivos, nós já não temos amor, não temos carinho, não temos respeito para com os outros. E quando a gente faz isso, a gente realmente está em pecado. Instaura-se a desconfiança e a solidão. Ele passa a ser um ser desconfiado de tudo, inseguro, sozinho. Ele se sente abandonado. O pecado ele tem esse poder de deixar o homem se sentir abandonado, rejeitado. E não é isso que Deus quer. Então, olha só, eu tenho uma origem do pecado e eu tenho aqui as consequências de tudo que ele vai fazer. Então, eu tenho que sempre lembrar, pecado é a doença da alma. Eu não quero viver doente. Eu quero viver sadia. Mas para isso eu tenho que optar pelo amor e deixar o pecado do lado. Deus, ele disse assim a Santa Catarina de Sene: o pecado priva o homem de mim. Olha Deus dizendo que o pecado priva o homem de Deus, de estar na presença de Deus, na graça de Deus. O pecado tira a graça. Por isso que nós usamos aquele termo. Quando ele não está na graça de Deus, ele está o quê? Na desgraça, ou seja, ele está em pecado. Então essa palavra desgraça é em pecado. São Paulo também vem dizer que o pecado, ele causa horror. Ele traz sofrimentos ao mundo. O salário do pecado é a morte. Ele vem dizer ainda, lá em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. A morte espiritual, onde o homem não consegue mais fazer nada. Ele não acredita em nada, ele não acredita na vida, ele não acredita que tem um Deus que pode salvá-lo. Então essa morte do homem, ele se sente sozinho, abandonado. E ele tem uma opção, né? Ele tem. Eu não quero o salário do pecado é a morte, eu não quero a morte na minha vida. Eu quero ser feliz. E para eu ter vida em abundância, eu tenho que ir para o Senhor. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Você está reconhecendo que você é pecador? Deus vem de perguntar isso para você nessa noite. Você se reconhece como pecador? E para a gente entender isso mais a fundo ainda, tem a primeira carta de São João, capítulo 1, versículo de 8 a 10. Primeira carta de São João, capítulo 1, de 8 a 10. A palavra vem dizer assim: se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e sua palavra não está em nós. A palavra é muito forte. Ela vem dizer,
se eu não reconheço que eu sou pecador, eu estou sendo mentiroso. Olha o que vem dizer, mentiroso. Nós somos pecadores, nós temos que reconhecer que nós pecamos. Pedir perdão. O perdão é o quê? Divino. E para eu receber esse perdão divino, eu tenho que usar o primeiro querigma, que é o amor de Deus. O amor de Deus vem me perdoar. Quando a gente se declara pecador, a gente sabe que está fazendo errado, a gente sabe isso. Mas muitas vezes nós não queremos reconhecer. E se você disser que não tem pecado, já está pecando, né? E nós temos que entender o quê? Que nós somos pequeninos diante da grandiosidade do Senhor. O Senhor é perfeito, nós não. Nós somos imperfeitos. Mas o Senhor acredita em nós. Ele quer que nós possamos mudar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos, né? Porque quando eu falo em pecado, não é só em ato, né? Pensamento também. Aquilo que eu estou pensando do meu irmão, aquilo que eu estou falando do meu irmão, isso é pecar também. E a perfeição, ela só vem por Jesus, pelo Senhor. Nós lutamos diariamente para mantermos a sua palavra. Não tem como viver sem pecado, sem a palavra de Deus na nossa vida. Quando a gente reconhece pecador, a gente é o primeiro passo para a gente melhorar. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter um coração o quê? Aberto. Eu tenho que ter um coração sincero. Eu preciso me abrir a um diálogo com o Senhor. Eu preciso ser íntimo dele. Você pode até pensar assim, mas o Senhor já sabe tudo que eu faço. Ele sabe de todos os meus pecados. Mas mesmo assim, Ele quer que nós falemos aquilo que nós fazemos de errado. E para isso existe o quê? Confissão. Padre, é Ele que vai te absolver de todos os seus pecados. Ele é o representante do Senhor. Dizer que só vai falar para o Senhor e não reconhecer a importância do sacerdote, não. Nós temos que reconhecer que o sacerdote, ele está aqui para nos ouvir, ele está representando quem? A figura de Jesus. Não podemos esconder nada, então, pois ele conhece todos os seus pecados, todos os meus pecados, todos os nossos pecados. Mas se faz o quê? Necessário o quê? Um verdadeiro arrependimento. O pecado, ele só para de existir se eu me arrepender e não quiser fazê-lo novamente. Prostrar aos pés de Jesus e dizer: eu sou pecador, Senhor. Eu tenho muitos pecados. Eu não consigo sozinha. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Com o Senhor eu consigo. Eu preciso melhorar. Eu quero fazer a tua vontade. Mas para isso eu te peço: venha em meu auxílio. Venha em meu auxílio e me torne uma pessoa melhor. Paulo, na carta aos Romanos, como já foi dito, ele diz: o salário do pecado é a morte. Mas ele também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que você quer? Morte ou vida eterna? A vida com Jesus é diferente da vida no pecado. O pecado, ele só traz problemas, sofrimentos, vergonha. Ele te expõe, né? O mal, ele te expõe. Ele faz com que as pessoas olhem para você e vejam aquela impureza, aquela sujeira, a lama que o pecado traz, a sujeira. Nós temos então duas opções: romper com o pecado ou optar pelo bem e ser feliz. Ou aderir ao mal, ou ceder às tentações, não ceder às tentações para sermos realmente felizes. Você quer romper com o pecado? Você quer optar pelo bem e ser feliz? Então, escolha Jesus. Ele é o Senhor. Nós também temos que falar, né, diretamente para você, jovem crismando.
coloque o pecado de escanteio. Esse termo escanteio, né, quando nós falamos assim em futebol, né, fala uma mulher falar de futebol? Sim, eu gosto de futebol e falo também. Escanteio é sempre o quê? O recomeço de uma partida. Então, nós podemos fazer aqui uma comparação, que toda vez que nós pecamos, nós temos que reiniciar, nós temos que nos levantar e fazer novamente. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós dizemos isso, nós somos pecadores. Nós estamos num processo, né, de condicionamento espiritual. E o jogador, quando ele está em campo, ele sabe as táticas, né, que ele tem que fazer para vencer. Ele sabe também aquilo que vai atrapalhá-lo, né? Aqui, o que atrapalha a nossa vitória? O pecado. Então, aqui, o nosso maior empecilho é o pecado. Ele vai fazer com que nós não consigamos chegar ao nosso objetivo, que é Jesus. Nós suamos, driblamos como jogador, nós ficamos desesperados, mas nós queremos vencer. Na verdade, todos nós queremos vencer. Mas a gente tem que dar atenção a quê? Aquilo que é mais importante, que é o Senhor, que é o nosso esforço. Então, para ser um bom jogador, nós temos que nos esforçar. A vitória, ela é impossível de ser alcançada sem esforço. Ou seja, sem atender aos planos do Senhor. Algumas regras que nós temos que ter para vencer. O que eu preciso fazer para ser um campeão? O jogador, ele precisa jogar bem, ele precisa estudar tudo aquilo que o adversário sabe fazer. E nós, o que nós precisamos fazer para nós marcarmos esse gol de placa, como ele diz? Nós precisamos ter fé. Nós não podemos desanimar. Nós precisamos ter algo fundamental, vida de oração. A vida de oração, ela vai nos ajudar a termos o quê? A termos uma vida boa. Eu preciso rezar. Vida de oração. Eu não sei quanto você reza, mas você tem que rezar. Porque a oração faz com que nós tenhamos o quê? Intimidade com o Senhor. Nós também precisamos cultivar a paciência, né? O que é isso? Tem algo nos roubando a paz. O que eu tenho que fazer? Não desanimar. Eu tenho que ser persistente. E o que eu tenho que fazer para chegar a isso? O que Deus nos pede? Ele quer que nós sejamos santos. O nosso objetivo maior é ser o quê? Santo. Viver a santidade. Mas eu não preciso morrer para ser santo. Eu posso ser santo agora. Eu tenho que começar a viver o céu agora. Não é quando eu morrer, não. É agora. Eu também tenho que ter pessoas que me rodeiam, que também me levem para o Senhor. Deus não está dizendo que eu tenho que desprezar as pessoas. Não é isso que Ele diz. Mas Ele diz que eu tenho que ter pessoas que busquem os mesmos objetivos que eu, para me levar a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiquei muito tempo afastada. Se eu não tivesse alguém que me buscasse, talvez eu não estaria aqui falando com vocês agora. Então eu tenho que ter amigos, sim. Mas eu tenho que ter amigo que me leva para o Senhor, que me leva para Jesus. E aí sim eu posso dizer que eu pertenço a um time vencedor. Porque eu tenho Jesus, porque eu partilho. Viver em comunidade pode ser difícil, mas não é impossível. A união das pessoas fará com que nós sejamos o quê? Mais, muito mais para Jesus. Juntos nós somos mais. Então eu tenho que ter amigos que me levem para Deus. Mas eu também preciso aproveitar meu tempo. Como que você está aproveitando o seu tempo? No celular? Na internet? Vendo aquilo que não é para ver? Escondido? Não é isso que Deus quer. Eu tenho que aproveitar o meu tempo fazendo o quê? Tendo sabedoria, estudando a palavra, rezando, falando para Deus o quanto Ele é importante na minha vida. Deus sabe como é o nosso coração, mas Ele quer ouvir. Então, o meu tempo tem que ser um tempo bom, mas tem que ser um bom tempo para Deus. Quanto tempo você tira para Deus? E quanto tempo você tira para outras coisas desnecessárias?
É isso que você tem que fazer. Perceber aquilo que está te atrapalhando, aquilo que está tirando o seu foco, que é Jesus. E eu tenho que colocar verdadeiramente o pecado de escanteio. Eu tenho que deixar ele de lado. Eu tenho que ser artilheiro do amor. Eu tenho que ser goleiro da esperança. Eu tenho que ser técnico da sabedoria. É isso que Jesus vem dizer. Lá em Efésios 6, 10, 18 diz assim: que eu estou aqui para viver a santidade. Essa é uma decisão. O que você quer? Viver a santidade? Comece vivendo o céu agora, aqui. Bom, nós falamos do pecado até agora, né? Mas nós queremos colocar aqui uma dinâmica para você entender o que o pecado pode fazer. E o que Jesus é capaz de fazer contra o pecado. O Papa Francisco, ele diz assim que o mal, ele existe, mas o bem é contagioso. E Jesus vem dizer isso para você nessa noite. Então aqui nós temos aqui, ó, está representando Jesus, está representando cada um de vocês, e aqui está representando o pecado. Vamos ver o que vai acontecer nessa experiência, né? Para vocês perceberem o que o pecado pode fazer. Então nós vamos pegar aqui o pecado e nós vamos colocar um pouquinho aqui. Você percebeu como que ficou? Você ficou cheio de pecado. Olha como foi dito. Você está sujo. Mas Jesus é tão misericordioso que ele vem e ele fala assim: eu não quero você no pecado. Então Jesus vem e te dá a água viva. E você se purifica. Olha como você ficou. Purificou. Porque Jesus é poderoso. Jesus é mais poderoso do que o pecado. O pecado não pode contra Jesus. Jesus é muito poderoso. Muito poderoso mesmo. E ele vai transformar tudo. Tudo. Porque ele é capaz. Ele é capaz de mudar a sua vida e destruir o pecado. Diante dessa dinâmica que foi realizada, vocês perceberam, então, a importância de Jesus na nossa vida. E diante disso, nós temos que ter o quê? Uma atitude de fé, né? É isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos fazer uma oração de atitude de fé. O ato de contrição. Meu Deus, eu me arrependo de vos ter ofendido, pois sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça esforçar-me para ser sempre bom. Meu Jesus, misericórdia. Amém. Diante de tudo aquilo que foi dito, hoje eu tenho uma proposta, um desafio para você, Crismando. O que você vai fazer para dizer que você entendeu tudo aquilo que foi falado sobre o pecado e sobre tudo aquilo que nós temos que fazer para não cairmos em tentação? Vocês vão desenhar uma escada. Em cada degrau dessa escada, você vai colocar aquilo que é preciso para chegar aonde? No céu. Santidade, viver a santidade. Para você, o que é preciso ter nesses degraus para você chegar até Deus? Você pode ser muito criativo, tá? Pode fazer em vídeo, pode fazer desenho. Você vai mostrar toda a sua criatividade, porque você vai fazer para Jesus. E quando a gente faz para Jesus, a gente faz bem feito. A gente faz muito bem feito. Então essa é uma proposta, é um desafio para você, querido Crismando. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra.
magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito